Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal aí, Vasco Meu Mundo. É um vídeo um pouco diferente. Eu ia pedir para vocês aí, de todo coração, não precisa deixar o like de vocês aí, que o like é muito importante, né, para o crescimento do canal. Mas nesse momento, o que eu peço mesmo é um pedido aí, né, um apelo a todos aqueles que amam o Vasco, que estão lá dentro do Vasco. Façam uma coisa. O Vasco ontem, que perdeu assustadoramente para a equipe do Bragantino, houve-se até uma reação, né, ali no primeiro tempo, no segundo tempo, na verdade, mas muito mascaradamente. O Vasco, já sabemos do potencial, né, ou não do potencial dos jogadores. O Vasco hoje é um time muito fácil de se bater, presa fácil, né, dos adversários. É muito complicado a gente falar qualquer coisa. É um apelo mesmo que eu faço aí para todos aqueles que se dizem amar o Vasco, que estão lá dentro, e aqueles que não estão lá dentro, mas que querem entrar, se unam, se entrem em acordo, se juntem, não briguem por poder, mas briguem para tirar o Vasco dessa situação. Ontem o torcedor do Vasco se sentiu mais uma vez mal, mais uma vez péssimo, mais uma vez triste, abatido, cabisbaixo. Ontem o Vasco perdeu vergonhosamente para a equipe do Bragantino, que é uma equipe muito qualificada, nós sabemos disso, mas independente disso, perder da forma que perdeu, jogadores se arrastando em campo, jogadores que perdiam a bola e se arrastavam, não tinha poder de ação. Ontem o Vasco foi um time totalmente, não se chamamos mais de desorganizado, mas um time apático que parece que se entregou a tudo que está acontecendo. O Vasco precisa urgente de vocês, do torcedor. O Vasco já tem desde a sua fundação. O torcedor do Vasco está com ele desde a sua fundação. Nós não vamos largar, mas é muita tristeza na nossa alma. Muitas coisas que vêm, muitos sentimentos que vêm ruins sobre nós, torcedores do Vasco. E a gente faz um apelo aqui para vocês que dizem amar o Vasco: por favor, tirem o Vasco dessa situação. Porque se depender somente dos jogadores, o Vasco, infelizmente, mais uma vez pode aí acontecer mais um rebaixamento em sua história, que seria algo muito lastimável para o Clube de Regatas Vasco da Gama e para nós torcedores. Eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar de jogo, falar o quê? O Vasco foi presa fácil, né? Como eu havia dito, um time desorganizado, sem vontade, sem sangue, sem honra. A equipe do Vasco está sem honra, os jogadores não têm forças, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo era o retrato, ali naquela área técnica, era o retrato do que é o Vasco hoje, um desespero, abatimento em sua face. Isso é o Vasco hoje, é o retrato do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas ainda existe a esperança, ainda existe chance para que o Vasco consiga. Nós temos aí ainda jogos que podem sim, se Deus quiser, tirar o Vasco dessa situação. Mas falando do jogo de ontem, que eu não tive condições de fazer o pós-jogo, mas eu vou fazer o quê? Eu vou falar o quê? A única coisa que eu posso dizer: se unam. Eu não quero dar nomes, mas por favor, eu tenho certeza que vocês, são poucos inscritos que nós temos no nosso canal, eu sei, mas eu tenho certeza que se você ver esse vídeo, eu tenho certeza que você vai saber que é você. Ajuda o Vasco, ajudem o Vasco, se unam, pelo amor de Deus. Não dá mais para vivermos dessa forma. Não dá mais para vivermos numa situação onde nós estamos vendo o nosso filho, vamos colocar assim, se afundar, e simplesmente por capricho, simplesmente por poder, simplesmente por briguinhas bobas, porque eu posso, simplesmente por isso, deixar o Vasco morrer, deixar o filho que diz que tanto ama morrer dessa forma. Então é muito complicado, é difícil demais. O Vasco ontem perdeu para o Bragantino 4-1, teve até um poder de reação ali no segundo tempo, confesso, até achei que poderia empatar, mas depois de erros individuais, erros bobos, jogadores querendo driblar ali perto daquela área ali, que dá acesso rapidamente ao Fernando Miguel, que também, infelizmente, jogadores que não estão da forma que nós, torcedores, queríamos. Eu estou totalmente perdida nas coisas, de pensar o que dizer, né? Hoje o Vasco é o retrato
um clube onde pessoas somente amam o dinheiro e amam o poder. Só acho estranho que dizem que o Vasco não tem dinheiro para nada, mas é uma mina de ouro porque pessoas não conseguem sair dali, porque dá muitos frutos, dá muita grana, porque não é possível. E eu, sinceramente, se for para escolher entre o dinheiro e o Vasco, hoje eu fico pensando assim, eles preferem o dinheiro, infelizmente. É isso que temos para falar. O Vasco perdeu, mas ainda temos a esperança, né? Hoje tem um jogo do Fortaleza, torcer contra o Fortaleza é essa vida que nós estamos vivendo, não tem jeito. O Vasco depende somente dele, sim, depende somente dele, sim. Mas tentar ir botar forças, gana, para que possa nas próximas partidas conseguir essa vitória. Diante do Atlético Mineiro será difícil, mas dentro de casa vamos ver, né, no próximo sábado, se o Vasco consegue essa vitória diante do Atlético Mineiro e torcer para as equipes lá de baixo continuarem perdendo. Infelizmente o Bahia ganhou ontem, mas o Vasco depende somente dele. Eu tenho aí a convicção, aquela esperança dentro da minha alma de que o Vasco vai conseguir sair dessa situação. É isso que temos para falar. Infelizmente, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, né? Mas o Vasco não está na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados da partida de logo mais da equipe do Fortaleza. É isso, fiquem com Deus. Depois voltaremos com mais informações aí sobre o nosso gigante. Beleza? É isso, fiquem com Deus e tchau. Obrigada aí pela audiência. Até que o Senhor tenha nos ajudado, porque Ele é bom. Valeu!